Agora deixa eu confirmar aqui a versão de checkout. Quando ele instala o plugin, ele mantém a versão 2.0 Legacy, que é a versão antiga. Ela vai sair de produção, tá? Fala pessoal, tudo bem? Rincão, da Rincão Informática Academy aqui. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula do nosso canal. Nós estamos a partir desse momento começando mais uma aula de programação no Code, em que a gente vai aprender hoje na plataforma do Bubble a fazer a integração do sistema de pagamentos do Stripe com os nossos aplicativos desenvolvidos em Bubble. O Stripe é uma plataforma de pagamentos, assim como outras, e em que ela traz facilidade na nossa integração. Nós vamos ver nessa aula de hoje como é bem simples o modo de desenvolvedor. Quando você cria uma conta lá, ele já ativa o modo de desenvolvedor para você. E a gente consegue fazer cobrança e visualizar essas cobranças no Bubble de uma maneira bem simples, tá? A gente também vai dar uma passada na documentação da API lá para a gente ver mais ou menos quais são as funções que tem. E nessa aula de hoje nós vamos entender essa integração primária e simples que tem. Então, para a gente começar a nossa aula de hoje, eu já deixei um layout meio pronto aqui, pré-preparado, tá? Em que a gente tem um painel de uma dashboard, nós temos um grupo aqui, ó, grupo compra produto, que eu renomeei ele, tá? E ele vai fazer uma busca em produtos e vai puxar o primeiro item, porque eu vou usar um produto de exemplo para a gente ter essa aula hoje, tá? Ele já está cadastrado na tabela de produto. Ele tem aqui os inputs, produto, descrição, valor e foto, e nós temos um botão aqui que nós vamos configurar o nosso sistema de pagamentos, tá? Antes da gente visualizar as nossas tabelas, vamos vir aqui nos nossos plugins e vamos instalar o API Connector, né? Que a gente precisa de uma chave API, uma chave pública da integração do Stripe. E vamos colocar o plugin do Stripe também fornecido pelo próprio Bubble, tá? A gente vai trabalhar em cima dele nessa aula. Feito isso, nós vamos vir na plataforma do Stripe e nós vamos criar uma conta, tá? Você vai digitar lá www.stripe.com e vai acessar a dashboard deles aqui, a plataforma deles, e vamos criar uma conta. Tá? Comece agora, a gente clica, né? Nós vamos criar aqui um e-mail, tá? Vamos usar o do canal. Vamos colocar aqui Rincão Informática, né? Isso aqui é um ambiente de teste, tá? Então eu não vou, assim, me preocupar quanto a isso, não. Vamos colocar uma senha aqui, tá? Clicamos em criar conta. Ele já vai carregar a nossa dashboard, tá? Vai pedir para a gente confirmar o e-mail. Eu vou continuar e eu vou confirmar e a gente continua. Ativado nossa conta, ele vai querer te apresentar lá para você fazer uma assinatura inicial. É só você clicar em conhecer outros planos e aí você vem aqui, cancela, né? O preenchimento dos dados, que a gente vai trabalhar em modo de teste, desenvolvedor, que já está habilitado aqui, tá? A gente clica aqui em chaves API para desenvolvedores, tá? Na aba página inicial. Note que ele está em modo de teste, ok? Então a gente clica aqui na chaves API para desenvolvedores e nós temos aqui a nossa chave pública, né? Publicável, na verdade. A gente vem aqui, ó, publicable key, entendeu? Chave publicável. Shable, acho que é assim que pronuncia. A gente cola. A gente gera uma chave secreta, tá? Eu vou gerar aqui sem problema, porque isso é modo de teste. A gente cancela ou exclui ela depois. Só clicar em cima que a gente copia. E a gente cola aqui, tá?
Então, no modo de teste, a gente só precisa disso. Esses outros campos aqui é quando a gente está no modo live, tá? Já com o aplicativo rodando, já com todo o sistema configurado. Eu costumo falar que já é no para valer, já é o valendo já, ok? A gente volta aqui, ó. Eu já deixei também adiantado a tabela produtos e deixei um produto aqui, tá? Então, na tabela produtos, nós temos descrição do tipo texto, foto do tipo imagem, produto do tipo texto, valor do tipo number. E eu já cadastrei um produto aqui. Para a gente visualizar, a gente faz aqui, ó. Tá? Input produto, vamos lá. Parental groups produto, produto. Tá? Esse grupo aqui, ó, do tipo user, certo? E esse grupo aqui é do tipo produto. E eu mandei ele fazer uma busca em produtos, tá? Puxar o primeiro item, porque eu só tenho um item lá no banco de dados, certo? E não repetir grupo, então eu quero que ele apresente só um aqui. Você também pode colocar aí para você testar sem essa configuração. E aí, na hora de você cobrar, você digita o nome que você quiser aqui e vai colocando os variados produtos que você quiser. Tá? Eu vou fazer assim para a gente adiantar a aula. Parental Groups Produto Descrição. A imagem dinâmica, Parental Groups Produto Foto e o valor, né? Esse campo está do tipo moeda, eu já desci com R cifrão nele, certo? Parental Groups Produto, valor. Tá? Aqui no usuário logado, vai ser o usuário logado current user nome. Só que não tenho nada aqui ainda. Tá? Nós vamos configurar então as tabelas aqui agora. A gente vai criar uma tabela chamada pagamentos. Então, criada a tabela pagamentos, nós vamos inserir os campos nela agora. Vamos lá. Nós vamos ter um campo chamado capturado, tá? Que na API do Stripe, lá, ele está na função, na variável de capture. Então, eu vou usar o nome capturado, que é para poder associar e na hora da gente fazer a configuração do workflow lá, a gente relacionar os nomes e achar fácil. Tá? Se bem que não tem nenhuma dificuldade aqui. Ele é do tipo yes ou no, tá? Porque a gente vai aprender duas maneiras nessa aula. Uma em que a gente efetiva a cobrança no momento que a gente clicar em cobrar, já é debitado no cartão, que a gente vai ver o modo de cartão aqui. O checkout do Stripe é bem parecido com o layout dele é bem parecido com o do Hotmart, tá? É simples pra caramba. E também depois que a gente fizer esse primeiro exemplo, a gente vê o segundo em que a gente vai ativar sim ou não, yes ou no, né? Por isso que a gente está criando um campo do tipo yes ou no, em que a gente confirma através de um botão a cobrança. Um exemplo bem prático de uma plataforma conhecida que utiliza essa maneira de capturado, né, vamos assim dizer, é o Uber. Quando você aciona o Uber, você pode, num primeiro momento, já ter o seu cartão de crédito lá debitado, ou você pode pagar no final. Quando ele é debitado, ele faz uma pré-cobrança. Ele só efetiva essa cobrança quando o motorista encerra a corrida e confirma a corrida. Aquele botão que o motorista clica lá na aba dele de driver, né, do Uber, automaticamente no sistema, ele dá o capturado no sistema, vamos assim dizer, usando essa expressão, e ele confirma o pagamento. Aí ele debita no cartão de crédito. Algumas vezes a gente perde lá a corrida e cancela e isso torna que já debitou, porque ele está pré-capturado. É por isso que a gente vai fazer esse campo, tá? A gente vai ter um campo de ID pagamento, do tipo texto. Vai ter um campo user, tá? Pode ser o usuário que você quiser, ele vai ser do tipo user. E a gente vai ter o campo valor, que é do tipo number. Na tabela usuário, nós vamos criar um campo que é o seguinte, tá? Eu já tenho aqui, eu não tenho nenhum usuário cadastrado, então eu vou botar aqui um nome, né, para cadastrar um usuário.
para a gente utilizar essa plataforma logado, tá? Que é do tipo texto, né? A gente vai ter um campo chamado pagamentos, que é do tipo pagamentos, porque a gente vai relacionar as duas tabelas, tá? Vai linkar as duas tabelas e a gente vai marcar que é uma lista, porque a gente vai ter mais de um produto em cima de um usuário. Então a gente marca esse campo de lista para que todas, quando o sistema puxar lá para apresentar para você no Repetir Grupo as vendas todas, ele vai mostrar. Ele tem lá 200 vendas, ele tem 30 vendas da Rincon Informática. Ele vai te mostrar as vendas da Rincon Informática, porque a gente está relacionando, linkando as tabelas de banco de dados aqui. Tá? Então, vamos vir com uma nova entrada de usuário aqui, né? Para também adiantar a aula. Não vai ter preenchimento de formulário, nada não aqui, tá? A gente vai adiantar a aula para a gente ver essa integração. Que é o foco dessa aula de hoje. Deixa eu atualizar aqui. Depois que atualiza a primeira vez, ele habilita o refresh data aqui embaixo aqui das tabelas. Aí não precisa ficar carregando a página. Tá vendo? Apareceu aqui. Aí você consegue atualizar direto aqui sem carregar a página. Isso é um recurso bom também. A gente volta aqui na nossa aba de desenvolvedor. Tá? Vamos dar um run aqui com o usuário que a gente criou. Para que a gente já veja o usuário logado aqui e a gente já tenha o produto aqui para a gente trabalhar em cima dele, certo? Quando a gente clica no botão pagar, tá? A gente vai vir com um payment aqui, charge the current user. O que é isso? A gente vai fazer uma cobrança no usuário atual. O amount, o que é o amount? É o valor que a gente vai cobrar. Então ele vai puxar, a gente vai puxar da onde? Do input valor, o seu valor. Tá? A moeda, a gente vai usar o BRL para ele apresentar já no padrão brasileiro, que BRL no sistema de cobrança é a sigla do Brasil. Tá? Descrição, a gente puxa do input descrição e o seu valor. Né? Statement Descriptor, que é quem está fazendo a cobrança. A gente vai colocar o nosso nome aqui. Ó. Então, informática. Vou colocar assim. Basicamente é isso, tá? Essa aba aqui, ó, essa checkbox, Authorize the Charge Only, o que é isso? Se a gente marcar, vai entrar a segunda opção que eu falei que a gente vai fazer na aula. Em que a gente só vai conseguir fazer uma cobrança depois que a gente clicar no botão de confirmar. Então, por enquanto, no primeiro exemplo, eu vou deixar sem nada aqui, tá? Feito isso, a gente vai criar um novo pagamento. Data thing, create a new thing, a gente vai criar um novo pagamento. Capturado, a gente deixa como resultado do passo 1, charging current, tá vendo aqui, ó, captured. Ele já puxou as variáveis da API, certo? Ó. Então, vamos voltar aqui de novo. O capturado vai ser o resultado do passo 1, criado uma cobrança e aí captured, tá? Não vai ser nem yes nem no nesse exemplo aqui. A gente vai deixar só até aqui o capture. O ID do pagamento. A gente também vai puxar no resultado do passo 1, criando uma nova cobrança, charge ID de cobrança. User vai ser o current user, tá? E o valor a gente vai puxar do input valor. Depois disso, a gente entra com uma terceira etapa aqui, tá? Em que a gente vai fazer uma mudança, data thing, make a change to thing, a quem? Ao usuário atual. O que a gente vai mudar no usuário atual? O pagamento. A gente vai adicionar o pagamento ao usuário atual, que
a gente vai puxar do resultado do passo 2, criando um novo pagamento. Ou seja, a gente vai adicionar esse pagamento ao usuário. Certo? Agora, deixa eu confirmar aqui a versão de checkout. Quando ele instala o plugin, ele mantém a versão 2.0 Legacy, que é a versão antiga. Ela vai sair de produção, tá? Olha como é que ela funciona. Clicar em pagar, ela abre direto aqui, tá? Eu não quero dessa maneira, então a gente vem aqui e muda para o versão 3, que é a recomendada atual. Aí a gente dá um refresh aqui na página, né? Vamos lá. Vamos pagar. The name description, o nome de descrição não pode estar vazio. Mas não está vazio. Deixa eu conferir aqui. Nome. É esse erro que ele está dando, tá? O input produto, seu valor. Esqueci aqui, perdão, tá, pessoal? Vamos lá. Pagar. A gente vai ser direcionado para o checkout do Stripe, né? Isso aqui também você consegue personalizar de acordo com o teu aplicativo, tá? Então vamos usar de exemplo aqui um número padrão de cartão de crédito fictício aqui, 424242. Você tem que colocar só um mês de vencimento superior à data atual, tá? Vamos colocar 10 de 2028 e vamos colocar o código aqui 123. Vamos aqui, ó, Rincão Informática Academy. Vamos pagar. Ele automaticamente retorna para a nossa página, tá? Ele é bem dinâmico no modo de desenvolvimento de teste. Quando a gente vai configurar a chave API toda, a gente vai colocar lá qual é a página que a gente retorna o checkout de pagamento para confirmar. Aí você faz de acordo com o que você estiver construindo o seu aplicativo. Ó, seu cartão de crédito foi cobrado com sucesso. É isso que ele está dizendo na mensagem aqui. Your credit card was successfully charged, certo? Como que a gente visualiza isso? Primeiro aqui no banco, na tabela de banco de dados. Já entrou o primeiro pagamento, ele já sinalizou como yes, porque está direto, né? O ID de pagamento, o valor e quem comprou. Para visualizar, a gente vai entrar com repetir grupo aqui, ó. Ah, ele está pedindo a imagem agora? Vamos colocar uma imagem dinâmica aqui. Multi-upload, cadê? Não. Imagem produto. Não, não é isso não. Espera aí. Tá dando um bug, um branco aqui. Parental Groups produto, foto do produto. Tá? É isso mesmo, pessoal. Vamos agora jogar um repetir grupo aqui, ó, para a gente visualizar isso. Deixa eu pegar essa cor aqui. Não. Ctrl C. Vou deixar ele com duas linhas. Com os separadores sólidos na cor branca. A cor de fundo eu vou colocar essa aqui. E vou deixar ele com cantos arredondados igual está o restante do layout da aplicação aqui, certo? Vamos alinhar com esse. Nós vamos vir com textos aqui, ó. Vamos lá. Repetir grupo, lista de cobranças.
o layout dele. Deixa eu mudar aqui. A cor da fonte eu vou manter essa, que o plano de fundo aqui eu vou deixar branco. Não vou renomear aqui não, tá? Vou só colocar os campos para a gente visualizar. Ctrl D. Aqui, ó. Usuário. Espera aí que eu esqueci qual vai ser o conteúdo aqui do Repeating Group. A gente quer visualizar o que aqui, pessoal? Pagamentos, certo? E para facilitar também o que a gente vai fazer aqui, é bem simples, ó. Current User, pagamentos. É isso que ele vai puxar nesse Repeating Group. Tá? Então aqui a gente vem com o usuário. Tá? Deixa eu limpar aqui tudo. Usuário, 2 pontos. Current Sales, pagamentos, user, nome. Tá? Aqui a gente vem com ID pagamento. Current Sales, pagamentos, ID pagamento. Aqui a gente vem com valor. Current Sales, pagamentos, valor. Formatado como moeda, né? 2 casas decimais, separador de decimal, vírgula, de milhar, ponto, R, cifrão e espaço. Close. Pronto. E aqui nesse de baixo, peraí, deu um branco de novo. Esse aqui vai ser status de pagamento, que vai ser Current Sales, pagamentos, capturado. Tá? Por enquanto a gente deixa assim, certo? Vamos só dar uma formatação aqui rápida. Borda aqui. Borda aqui. Borda aqui. E borda aqui também, ó. Ctrl C. Você não borda. Não estou querendo copiar nada. Vamos pré-visualizar como é que está aqui. Nós temos aqui o usuário, ID do pagamento, o valor e o status de pagamento que é esse. Deixa eu só personalizar isso, tá? Mais uma coisa aqui rápida. Vamos deixar 20 de pad em cada texto desse. E nesse aqui eu vou formatar aqui, ó, capturado, formatado como texto. Se for sim, cobrança confirmada. Se for não, aguardando cobrança. Certo? Então ele vai mudar o yes aqui para cobrança confirmada. Show? Vamos colocar agora, vamos fazer mais uma cobrança, tá? Vou só mudar o valor aqui, vou colocar R$50, tá? Para a gente ver. Ele já salvou a informação do meu cartão, tá? O Stripe ele tem outros meios de pagamentos. Nesse modo de desenvolvedor, a gente está vendo a opção de cartão de crédito.
Vamos cobrar. Ele faz o processamento da cobrança, já retorna o checkout para a nossa página, tá? Informa que foi feita a cobrança com sucesso. Se a gente vier no Repeat em Grupo, já está aqui, uma de 20, uma de 50. O ID de cada transação, que é diferente, certo? Não é igual. E cobrança confirmada também. Então, essas duas cobranças a gente fez. Se a gente vier na plataforma aqui do Stripe, vier na aba de pagamentos, a gente já consegue ver os dois pagamentos efetuados e o OK dele. Para a gente visualizar quando a gente cria numa maneira de confirmação de pagamento, igual a gente falou no começo da aula, faz assim. Vamos inserir um botão aqui. Vou pegar esse botão, Ctrl V, vou copiar ele, aí vou jogar ele aqui dentro do Repeat Group, tá? Como está cabendo aqui dentro, eu vou diminuir o tamanho do Repeat Group. Eu vou colocar ele do lado aqui do nosso... Certo? E aí o que a gente faz? A gente, quando clicar no botão pagar, a gente antes vem aqui no... Deixa eu renomear ele. Botão confirmar cobrança. Para que a gente não se perca aqui nos nossos workflows. Quando a gente clicar no botão confirmar cobrança, a gente vem aqui em Payment e vem em Capture and Authorized Charge, que é capturar a autorização de uma cobrança. Tá? O Charge ID vai estar no Current Cell Pagamentos, ID de pagamento. O que é isso? É o ID de cada cobrança, tá? Através do ID de cobrança que ele dá o status de OK, de aguardando o pagamento, as funções que tem na API. Certo? Depois que a gente faz essa atribuição, a gente vem com outro passo aqui. A gente vai fazer uma mudança no Current Cell Pagamentos. Tá? O que a gente vai mudar? O capturado, a gente vai assinalar de Yes. Ou seja, a gente vai fazer uma venda aqui, uma cobrança. Ele vai entrar como aguardando o pagamento e só vai confirmar quando a gente clicar no botão. Tá? Para que isso ocorra, a gente fez a mecânica aqui do workflow. Nós só precisamos mudar aqui no botão pagar, a gente volta em charge, que é efetuar uma cobrança, e a gente marca essa checkbox aqui, de authorize charge on. Só vai efetuar a cobrança com autorização, com um botão de confirmação. Vamos testar aqui. Vamos colocar um valor diferente, 35. Vamos pagar. R$ 35. A confirmação de que o cartão de crédito está autorizado, está ativo, mas não foi cobrado ainda. E o credit card was successful authorized, ele foi autorizado, capturado, né, na expressão deles, but not charged yet, ele não foi cobrado ainda. Para a gente confirmar, a gente vem aqui, deixa eu mudar a visualização aqui do Repeat Grupo, deixa eu aumentar o tamanho dele aqui, que eu acho que eu consigo visualizar. Espera aí. Vou tirar a limitação de 2, né? De linhas. E vou deixar aqui com o tamanho, deixa eu ver, 100. 100 dá? Não. 120. O tamanho de linha, 130. Mais 150. Mais um pouco. 170. 170. E aí a gente puxa um pouco mais aqui, 165, para ficar meio igualado em cima com embaixo aqui.
Vamos visualizar. Ó. Já entrou a cobrança de 35 e já mudou para aguardando cobrança, certo? Deixa eu jogar isso para cá. Vamos visualizar agora que vai sair essa scroll bar aqui de baixo. Pronto. Se a gente clicar em pagar, ele dá a mensagem de que foi efetuada a cobrança do nosso cartão de crédito. Está em inglês aqui, mas aí você personaliza de acordo com o teu aplicativo, tá? Dá um OK, cobrança confirmada. Beleza, pessoal? Então, no modo de teste aqui de integração, a gente tem esses dois parâmetros que a gente consegue ver. A gente vai terminar essa aula por aqui, tá? O intuito era apresentar a integração do Stripe com o Bubble, tá? Deixa eu fazer só mais uma coisa aqui, que eu não mostrei lá no Stripe, como é que é isso, como é que apresenta lá, tá? Vamos fazer mais uma cobrança aqui. Vamos colocar o valor de R$80 esse. Ele vai pagar. Retorna para a nossa página de checkout, a mesma coisa, o cartão foi capturado, mas não foi cobrado. Se a gente vier aqui, ó, tá o valor de R$80. E se a gente vier no nosso Stripe aqui, ó, vamos atualizar a página, na dashboard Stripe, ele está aqui, ó, como não capturado, ou seja, ele está pré-autorizado. Vamos autorizar? Pagou. Cobrança confirmada. Vamos atualizar a página aqui agora para mudar esse status, tá? Eu não vou cortar não para a gente ver isso em tempo real. Pronto, mudou o status para cobrar. Ok, pessoal? A gente termina essa aula por aqui. Se gostou, deixa o seu like aí. Se não gostou, pode dar o seu dislike. Compartilhe o nosso conteúdo. Deixa aí nos comentários do vídeo a sua dúvida, sua sugestão, sua crítica, seu elogio. Se você quer uma aula mais aprofundada de Stripe, que a gente veja os outros meios de pagamento e as configurações de chaves API, né? Em que aqui nesse modo de teste a gente só inseriu as chaves, né? No modo de desenvolvedor. A gente não configurou as nossas chamadas ainda. Se você quiser uma aula dessa maneira, coloque aí nos comentários aí que futuramente a gente faz uma aula assim, tá? Se você deu like, se o vídeo valeu o seu like e você não for inscrito, se inscreve no canal, ativa o sino das notificações para ficar informado de todo o conteúdo novo. Você vai estar apoiando o canal de forma gratuita e vai estar me incentivando a trazer conteúdo novo toda semana, ok? Muito obrigado e até a próxima aula. Um grande abraço, pessoal. Tchau.